E aí, beleza? Que Deus te abençoe poderosamente. Ontem no culto nós falamos da história de Esther. Não sei se você já ouviu falar na Bíblia. E é uma história muito linda que conta como uma pessoa comum, uma pessoa da massa, é transformada em uma rainha e é colocada numa posição de evidência para cumprir um propósito de Deus. Muitas vezes nós nos questionamos a nossa posição, o que nós estamos fazendo, nos achamos pequeno diante de tantas situações, mas Deus usa as coisas loucas desse mundo, como diz a palavra de Deus, para confundir as sábias. Deus usa os que não são para confundir aqueles que são. E enquanto a história de Esther ia acontecendo, uma moça, eu acredito que provavelmente simples, que tinha perdido seus pais, a sua família, e estava lutando para vencer na vida, para achar um propósito, talvez, para a sua existência, apesar de ser uma moça de muita fé. Ela estava lutando contra os traumas de ter perdido os familiares, e ela era muito bem cuidada pelo seu tio. Seu tio o abrigou, deu uma casa, deu um nome, deu uma família, e essa moça estava tentando levar a vida. Enquanto a vida de Esther acontecia, num outro cenário da mesma história, o rei Assuero dava um banquete para mostrar sua grandiosidade para os seus generais, para os seus amigos, para as pessoas mais próximas. Era comum os reis organizar grandes banquetes para se mostrar para as pessoas. Esse rei fez um grande banquete já no período em que ele estava avançado no vinho, estava embriagado. Ele chamou a atual rainha, que era a Vasti, para entrar à presença dele, e provavelmente não era algo legal. Ele queria exibir a beleza, a formosura da rainha. A rainha não aceita aquilo e ela não vai ao encontro do rei, e aí o rei passa a ter um problema, porque disseram para ele: olha, se a rainha não veio à tua presença, o que farão as outras mulheres dos homens quando descobrirem que a rainha rejeitou a tua presença, quando a rainha não acatou uma ordem sua? E por causa disso, o rei Assuero destituiu a rainha Vasti e ficou um tempo ali procurando, pensando o que fazer, e deram a ideia para ele de escolher dentre as moças mais belas daquela província, fazer um concurso ali, e a moça mais bela e que mais agradasse ao rei fosse colocada ali na posição que era da Vasti, a rainha que foi destituída. Esther levava a sua vida normalmente e de repente ela se vê envolvida nisso, e esse concurso de beleza, ela é inscrita por ser uma moça muito bela, e ela chega no palácio, ela já acha graça aos olhos daquelas pessoas que tinham acesso ao rei, que tinham responsabilidade pelo harém, e ela é tratada, ela é cuidada, e ela fica muito mais bela do que as outras mulheres, e quando ela se encontra com o rei, ela é a moça escolhida para ser a rainha. E aí a vida dessa moça muda completamente. Se antes ela pensava, talvez, quem sou eu, né? O que será da minha vida, ou alguma coisa, talvez ela tinha algumas enquetes em sua vida, mas nesse momento ela começa a entender que a vida dela começa a mudar, e de repente ela se vê na posição de rainha. Olha que interessante, olha que coisa grande. E se nós olharmos para isso, nós vamos pensar: poxa, Deus foi muito generoso com Esther, e Deus tinha um plano muito grande para a vida dela, e por causa disso ela chegou até esse local. Ela poderia pensar que tudo isso estava acontecendo e a vida dela seria mudada por um simples propósito pessoal. Mas nada é pessoal quando se trata do Senhor. Quando se trata dos planos, dos propósitos de Deus, Deus nos levanta de onde nós estamos e coloca-nos em posições que nunca nós imaginávamos para que se cumprisse um propósito. Esther foi colocada como rainha ao lado do rei, e ela não sabia, mas havia um plano em volta de tudo isso já muito antigo para destruir o povo de Deus.
Esse plano, na verdade, ela sabia por causa da história, mas naquele momento, talvez ela não sabia o personagem que o inimigo das nossas almas estava usando para arquitetar esse plano. E as coisas começam a acontecer, e Esther descobre que esse homem maldoso, esse homem que era usado como instrumento do inimigo para destruir o povo de Deus, era o Amã, um dos principais do exército ali do rei Assuero. E ela, descobrindo isso, ela começa a entender o propósito de Deus para a vida dela. Deus havia colocado Esther naquele local numa condição estratégica, porque Deus sabia que viria um grande momento, um momento muito difícil para o seu povo. E Deus estrategicamente trabalha nos bastidores e coloca uma moça improvável num local improvável para lutar pela liberdade e pela vida do seu povo. E ela, posta ao lado do rei, ela consegue acesso ao rei, arriscando a sua própria vida, e ela expõe o plano desse maligno homem que queria destruir o povo de Deus. O propósito disso tudo não é apenas destruir uma nação. O propósito de Satanás nesta história é acabar com a nação de Israel e impedir que Jesus Cristo viesse e salvasse a minha e a tua vida. Deus levanta uma moça improvável, coloca ela numa posição de destaque para lutar pelo povo, para que através dela houvesse condição. Não que o decreto fosse revogado, porque havia um decreto assinado com o selo do rei. Esse decreto não foi revogado, porque a mãe estava com o anel do rei e conseguiu esse decreto de morte para o povo. Porém, quando Esther intercedeu pelo povo, o decreto de morte não foi revogado, mas o direito de defesa foi selado pelas mãos do rei e o povo pôde se defender. Deus levanta pessoas improváveis e Deus nos deu, através desta mensagem, o entendimento que talvez Deus não vai impedir que dificuldades aconteçam na tua vida. Deus não vai impedir que problemas venham sobre você. Só que Deus, através de Jesus, te deu o direito de defesa. Você pode lutar, você pode guerrear, você pode se opor a tudo que se levanta contra a tua vida. E no nome do Senhor, esta vitória é certa, porque Deus é fiel para cumprir com seus propósitos. E eu não tenho dúvida que Deus tem um propósito especial para você. Talvez você se ache pequeno, o menor da tua casa, o menos importante da tua família, mas se Deus te levantou e te posicionou para lutar pela tua casa, para lutar pela tua família, para guerrear essa grande batalha, ei, você é o escolhido. Levanta-te, Deus já te deu a vitória sobre os teus inimigos. Esther foi vitoriosa e o povo de Deus teve o direito de se defender. Quando o exército foi contra eles para os matar, eles já estavam aliados entre eles, armados e aguardando, e a derrota foi muito grande daquele que se levantou contra o povo de Deus. E tudo isso aconteceu porque foi colocada uma moça, uma simples moça, posicionada num local para defender o teu povo. Talvez você está sendo posicionado por Deus para defender a tua casa, para defender a tua família. E o Senhor está falando com você, se posicione. Não olhe para a tua limitação, não olhe para o teu passado, não olhe para as dificuldades que você tem, mas olha para o Deus que está te dando o selo da vitória nesse dia que você estiver ouvindo esse vídeo. Amém? Que Deus te abençoe. Ricas bênçãos.